Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar um tema que é muito sério no dia a dia das pessoas, principalmente dos acadêmicos, né? A, a, a questão da droga, né? Porque conceitualmente, droga é um termo científico que remete ao teor de substância dentro de uma ocupação de modificação que rompe a organização de um estabelecimento, né? Então, a gente tem o estabelecimento, e geralmente o estabelecimento é uma coisa muito muito íntima das pessoas, e é um lado de revelação o estabelecimento, porque é como se fosse um certo logarítmico das pessoas que se desenvolve pelas pessoas ao redor que sabem da pessoa como que ela é, né? Então, dependendo do seu descomportamento de ser, você ritmifica a sua expressão interior e virtualiza-se, informando as pessoas quem você é, né? E aí isso se suspende com o passar do tempo e você vai sendo desencamado dentro dessa virtualidade. E isso vai criando uma certa rede de associação, de entendimento dos seus logarítmicos, inclusive com a sua autointerpretação de si mesmo, né? Então isso vai variando cada vez menos, porque você vai encontrando subjetivamente um controle de resposta para se encontrar na virtualidade de desexpressar aquilo que te desorganiza, os efeitos de reações internas que dizem do exterior para o interior uma reação, né? Como se fosse desencamadar. Só que com o passar do tempo e com todos os níveis de substratos, de produtos em desorganização, a potência que cada uma das coisas fez vão criando, revelando relevâncias diferentes para cada uma das pessoas. Então a gente vai se diferenciando pelas relevâncias que a gente vai desvirtualizando, tomar conta e denotar um fio de laço, uma familiaridade. E aí, quando pensa que não, nós desviamos o comportamento e aí entregamos uma reação adversativa, que às vezes nós mesmos desconhecemos sobre nós. Tá, pode ser uma mera mentira, mas essa mentira tem uma qualificação em busca de drenar toda esse lado de desconhecer, né? E aí isso meio que desagrada, né? Nos faz tomar mais cuidado, né? A gente fica com vergonha, a gente fica deprimido, suspensando dessa realidade todos esses votos de desconforto que essa adrenalina, esse lado de consumo, de desvio, de disruptura de atenção nos faz. Bom,
E dentro dessa peça, né, de regulagem no nosso organismo, a gente às vezes fica encontrando uma sinalização de desinspecionar. A gente desinspeciona e desimpede que o nosso organismo entre em uma consolidação de utilitarismos de drogas, né? Porque nós preservamos o nosso organismo, a virtualidade que entregamos, né? Bom, vamos entender melhor essa dinâmica da droga, porque a droga, ela é muito... O termo droga, ele é utilizado com um padrão muito mais raso do que algumas pessoas afundam, e muito mais fundo do que as pessoas arrasam, entendeu? Então a gente precisa de calcular essa dinâmica de droga para a gente não ficar descomportado com isso, né? Bom, então vamos lá. Drogas. Então o próprio termo gás, sufixando, né, nos diz uma reação de suspensão, né, da matéria. Por que o gás suspende? Porque o gás, ele é o limite, o gás, ele é o limite. Então, quando falam de um gás, de um limite, foi ao limite, e de que limite a gente está falando? Olha, a gente está falando do nosso estabelecimento. Nosso estabelecimento, ele é um ponto em um determinado momento, em um determinado cruzamento. E esse ponto nos obriga a andar. Andar é uma escolha que parte de um cálculo. Esse cálculo, ele é interior, é uma reação interior. E aí, essa reação interior, ela busca os sentimentos como revólver para se desenvolver sentimentos. E aí, dentro das pontuações dos sentimentos, esse ponto aqui, ele vai sair dessa coordenada e vai tomar uma ação. Então, o ponto, ele vai tomar uma ação. Então, ele vai tomar uma ação. Então, quando a gente toma muita ação, quando a gente entra em uma certa quadra, essas quadras são áreas da mente. São córtex do cérebro. Essas áreas da mente, elas utilizam a apreensão, a pressão orgânica, que é captada e busca comparar padrões. Então, padrões de contração. Contração equivale à temática, porque a gente navega conforme o ambiente, né? Então a gente tem as temáticas. Até por isso a gente às vezes fica sistemáticas. O que é o sistemático? É o que procura na temática sistemática. É um procurador. O que é o procurador? É que ele não está satisfeito com a temática. Ele está procurando mais elementos para destacar qual temática é. Então ele faz o cis.
faz a situação cis, o parametrização temática. Ele mexe na configuração do parâmetro. Ele desconfigura o parâmetro. Ok? Então, esse ponto aqui, ele só vai andar, ele só vai tomar, né, uma ação depois que ele calcular a contração desse cyberespaço aqui, ó, dessa entidade, desse ponto no tempo e espaço. Só que isso, ele reparou com o passar do tempo que ele toma as melhores escolhas, né? Ele vai para frente esse ponto vai para frente quando ele tem a sensação, quando ele está limpo para sentir. Então, quanto mais ele está limpo para sentir o ponto ele está mais limpo para sentir, mais ele sabe reagir aos sentidos e preservar eles. Ou seja, nascer eles, valer eles, lutar por eles, né? E aí, quando a gente, dependendo desse ambiente temático, dessa área da mente, ou do exterior que liga a área da mente, o exterior, ele liga, ele liga ao interior de várias formas, né? E aí, o exterior, ele desliga o interior. Aqui, ó, tem um elo de desligação. Então, quando esse ponto ele está buscando sentir o interior para andar, às vezes o exterior ele pode estar desligando-se ao interior, fazendo com que o sentir desse ponto não ande. Cria uma certa sistematização, né? Então, a própria área que a gente vive pode ser uma drogas, ou pode ter algumas drogas exterioranas espalhadas, né? Por quê? Pelo princípio do conhecimento das drogas no organismo, né? Então, esse DR aqui, ó, é o doutor. É um feixe de reação. Então, é o que é a reação. Doutor, olha só, nesse ponto que a gente está falando, o que é doutor? Doutor é isso, ó, é os 180 graus que vai reagir. Então, é meio que um ambiente reagindo, né? Ó, o R é isso daqui, ó. Ó o R. Você tem o ponto. E aí o que acontece? Dependendo da onde que o ponto encontra, ele vai, ó, fazer um feixe. E esse feixe vai decair. Por quê? Esse ponto ele está sendo pressionado, ó. Olha a pressão. Tá vendo? E aí o organismo ele está arcando com essa resolução aqui de reagir. Reação. A reação ao ponto, né? Então existe essa reação do organismo. Olha o O aqui, ó, organismo, que faz um gás. Por que faz um gás? Porque não drena. Não drena. Quando drena, vira líquido. Então esse gás aqui é uma certa reação de terrorismo, né? A gente tem cadeias a gente tem cadeias comerciais, seres humanos, né? Cadeias comerciais, ou seja, seres humanos que buscam
dentro desses cyberespaços, ou seja, dessas suas reações de virtualidade, saber espaços, fazer o quê? Invadir os seus. Por pressão de terror. De terror. E aí o horror, ele vai ser uma corda de reação num organismo que vai desacordar, né? Então pode ser uma risada muito artificial, sabe? Pode ser aquelas risadas artificiais, pode ser reações, né? Vamos pôr aqui, ó. São vetores de energia que artificializam, né, o exterior, convolucionando defeito no ponto de controle. Que ponto de controle é esse? É o seu dado instante nesse universo aqui, ó, que busca andar. Esse é o ponto. Esse é o organismo, ó. Como se fosse o meio de uma pipa. E as rabiolas, né? Então é como se fosse um vento, né? Essa pressão de terror é como se fosse um vento para uma pipa no ar. Olha só. É o ponto no ar. E aí ele já tem as suas coordenadas. E aí o terror, ele obriga a pipa a dissentir. E é isso a gente chama de droga. Só que a gente tem vários tipos de drogas, né? E aí essas drogas, elas vão modificar. Elas vão modificar esse ponto até um certo ponto. Então, vamos ver aqui, ó. Esse ponto que é você sofreu modificação conforme o tempo foi passando e você foi ganhando cyberespaço lá na sua família. Reconhecimento de reações familiares. Então, quando fulano chegava para você, você reagia e desconstruía o seu ponto em função da reação de encontrar com essa necessitar reagir a isso, né? Então tudo isso aqui, ó, representa você no tempo e no espaço, modificando a sua reação e sendo reconhecido por isso. Por quê? Porque isso aqui retroprojeta você na virtualidade. Né? Então, quando a gente está num ambiente minado, né, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer explosão pode colocar falha nesse retroprojetor. Então a gente já tem as falhas nisso e os limites de falha. Então, se a gente está imitando uma falha, quer dizer que a gente está drogado. Por quê? A droga é mais ou menos uma falha. A droga, ela vai falhar em um sentido, né? Só que dentro dessa retroprojeção, né, essa repetição, ela caminha pro limite, né? Já viu uma bola quicando, né?
Então existe uma certa dependência para que a bola quique. Então, essa dependência para que a bola quique, existe a navegação a partir dessa bola, né? Então, ela está no espaço, né? Ela está em um plano. E aí, nesse plano, ela pode variar. Então, a gente tem as variações. E essas variações, elas vão dar-se por um certo limite, graças ao plano em que ela está. Então, o plano, ele é limitador. Quando esse plano, que é limitado, né, que limita a variação da bola, sofre configurações, as variações podem mudar também, conforme o plano. E o que são variações? Não são placas? Restrições? Restrições. Então, dentro de um limite do plano, se você restringe limites de falhas, e aí nesse plano aqui, se você restringe, vamos pôr aqui que a gente vai restringir aqui, ó. O que é restringir? Você vai gerar uma falha de utilização nesse lugar. Então você vai colocar uma falha, uma placa. E aí, cognitivamente, esse ponto aqui, ó, que estava retroprojetando sobre o plano limitado, né, as suas variações de bola quicando, né, de ser, de estar, de andar, ele vai começar a assimilar essa falha, porque ele vai ser impedido, ele vai ser restringido. Então, olha só, essa face aqui, ó, esse ponto, ele vai ser subtraído. Então, a gente tem um ponto subtraído no universo por restrição, que a gente chama de falha, não é? E essa subtração é uma droga. É uma droga, né? Pronto. Bom, então vamos lá. Vamos entender as drogas que vão restringir a gente, né? Nós temos várias drogas, a gente vai estudar todas elas aqui no canal. Cigarro, álcool, anfetamina, ansiolítico, barbitúricos, Benflogin, Boa Noite Cinderela, e entre outros. Mas antes, a gente precisa de entrar fazer essa introdução, porque para colocar o quadro de concentração nas ideias corretas, né? Até porque a gente sofre ataques o tempo todo, principalmente de pessoas próximas. Então vamos lá. Droga. Droga, em seu sentido original, é um termo que abrange uma grande quantidade de substâncias. Então a gente chama substâncias. Substâncias. Então vamos pôr aqui, ó. Esse instância vai revelar um dado instante de você no tempo e espaço, que sobre a atenção a proporção dessa matéria vai, olha só, vai variar você em determinada
proporção, que ó, vai desarcar na sua eletrosfera a utilidade. Porque toda substância ela tem um determinado tempo de decomposição da atividade que você dá atenção. Então, proporção da substância. Em medicina, refere-se a qualquer substância com potencial de prevenir ou curar doenças ou aumentar o bem-estar físico ou mental. Em farmacologia, refere-se a qualquer agente químico que altere processos bioquímicos e fisiológicos de tecidos ou organismos. Portanto, droga é uma substância que é ou pode ser incluída numa farmacopeia. Então, excelente. Substâncias, elas são extrações. Então, esses extras, né, ações vão ser reações que fabricam desvios para passar. O que é desvios para passar? É dinâmica, né? Extrações de reações. Então, o que acontece? A gente tem a dinâmica do organismo. E essa dinâmica, ela tem a sua receita. O que é a receita do organismo? É a sua sistemática. É o seu sistema. Né? Essa é a receita do organismo. Só que essa receita do organismo, né? Essa receita, vamos pôr o organismo assim, ó. Essa receita do organismo, ela não é fixa, né? É uma receita que varia. E essa variação gera uma variação aqui, ó, no equilíbrio do organismo. O equilíbrio é a moeda de troca que reage, olha só, sobre um arco. Então, esse é a questão, né? Então, você tem esse organismo. Você é esse organismo. Na virtualidade, você cuida de retroprojetar essas reações para que as pessoas tenham contato com você, ou possam ter o seu perfil, ou possam perfilar você para entrar em contrato, né? Então a gente tem essa virtualidade. E ela varia, por quê? Porque todo o encontro desequilibra sobre um feixe. Então toda substância, todo ser, toda atividade vai desequilibrar a gente sobre uma proporção de feixe. Foi assim a vida inteira com a sua família, com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua fome. Você precisou a vida inteira tomar essas reações. Olha aqui, né? Isso aqui, ó, é o vetor de reação desse universo. Só que o quanto que isso aqui vale para você, ó, o valor aqui, ó, que faz você reagir, ninguém sabe. É só o seu organismo num tempo e espaço, em um instante, que dissolve reação. Então, a gente está o tempo todo aprendendo a subir reações, para que na virtualidade a gente encontre o equilíbrio de cooperar, né? De desorganizar a adequação que a lógica pede, né? Essa questão da coreografia com o meio. Então, olha só,
desvios de servidores por dispersão coreografada entre superfície e interior das camadas de atividade. Então aqui, ó, olha as camadas de atividade aqui, ó, são os danos, são os arcos de danos que a gente instala reflexão, né? Toda pressão é um D novo, né? Então todo P, olha que legal a frase, ó, todo P de R, ação, toda pressão, toda placação, toda falha de cognição é uma, toda pressão é uma reação nova. Então, todo pressão, olha o que é pressão, ó. É uma substância que vai diferenciar em porcentagem o seu instante, ou seja, vai fazer uma subida em você. A banda que você anda nessa virtualidade, ela já tem um certo comércio, né, de escalas. Então a gente tem um veículo de escala no organismo que dentro de determinada área, né, cidade, rua, a gente organiza faixas de transição já passada, vetoriais, faixas de pressões, né? Essas faixas de transições vetoriais são pressões já sentidas. Então nessa escala aqui a gente tem um meio de conter essas pressões nesse espaço que a gente está entrando, né? Olha só, nessa cidade, nesse carro, nessa casa, nessa substância. E aqui a gente já organiza uma certa valor de variação da substância, né? Para que a gente, ó, consiga desenvolver um algoritmo, né? A passagem. Então passar daqui para cá, substancialmente vai fazer pressões, olha. Só que como a gente já tem essas pressões tranquila, a gente já conhece mais ou menos o clima, a gente organiza algo no ritmo. E aí navega. Então a gente navega e aqui a gente tem um algo, aqui a gente tem um algo, aqui a gente tem um algo. Então todas esses algos aqui já são meio que faixas de transições vetoriais. Aí as pessoas elas podem abrir essas faixas instalando coberturas, instalando controles de faixa. Então às vezes você está andando aqui e pré-cognitivamente está sabendo que esse aqui está assim, só que às vezes não está, porque alguém descontrolou e abriu para cá. E aí o que acontece? Dentro dessa navegação isso aqui vai ser uma droga de passagem. E aí o seu organismo ele vai ter que pagar fazendo toda pressão nova é uma reação nova. Então vai ter que dar uma reação nova para equilibrar aqui, ó. Olha aqui. Para se equilibrar nesses dados. Então a gente tem tudo isso aqui, ó, que dentro da navegação da descontração quântica, lá no lado imaterial do músculo reter reações, né, a memória muscular, a gente já tem isso aqui no fluido lógico da razão de contar, ou seja, de descontrair o chão para poder navegar, né? Cuidando desses fluidos.
E aí o que acontece? Em alguns casos, a instalação de drogas, né, ou seja, de substâncias nessa passagem, e você aceitar essas substâncias podem ser farmacológicas, ou seja, podem cooperar para a forma, né, dos agentes de cuidados dessas passagens, como é dito aqui, ó. A gente tem a farmacologia, a medicina, que tendenciosamente mede e tenta descooperar com essas medidas a partir dos extratos de substâncias que vão ser incorporadas no meio. Contudo, em um contexto legal e no sentido corrente, fixado depois de quase um século de repressão ao consumo de certas drogas, o termo droga refere-se geralmente a substâncias psicoativas, e em particular as drogas ilícitas ou aquelas cujo uso é regulado por lei por provocarem alterações do estado de consciência do indivíduo. Então, o termo droga, drogas, esse termo drogas, ele foi desconvencionado para desportar o risco, um risco que a gente chama de psicoativa. Então a gente tem a peça que, se você consumir, vai ativar o seu organismo, desgenerando, ou seja, desmodificando esse vetor que te faz reagir, né? O seu estado constante de virtualidade. E aí pode abrir mais essa razão aqui, ó, a reação no seu organismo. Ou você fica dependente dessa reação. Certos fármacos de uso médico controlado, tais como os opiáceos, também podem ser tratados como drogas ilícitas, quando produzidos e comercializados sem controle dos órgãos sanitários ou se consumidos em prescrição médica. O que essa parte do artigo fala? Que drogas, né, mudou o termo e está agora corroborando na atividade científica para destacar, né, atividade comercial, destacar a ilicitude, o lado ilícito. E aí os medicamentos, fármacos, eles são mudados, né? Que são drogas também, só que esses aqui são lícitos. Ou seja, são lidos pelos agentes, conseguem ser lidos, conseguem ser servidos. Pela agência. Pela agência. Agência. É a agência de saúde. Tá. Ai. Como que essa droga pode vir a existir, né? Como essa ilicitude tem sido deixada
tem sido passada adiante, como esse consumo dessas peças podem ativar, a gente vai ir conversando aos poucos. Mas nada daquilo que é lícito, né, que é droga, também esses lados lícitos aqui, ó, também podem ser danosos até muito mais do que essas drogas aqui que são consideradas ilícitas. Isso depende do consumo. Então a gente tem o lado do consumo para poder tratar também. É um lado mais técnico do caso toxicológico. Etimologia. O termo tem origem na palavra francesa drogue, cuja origem é controversa. Seria provavelmente derivada da expressão neerlandesa medieval droge, vate, tonéis secos de onde, por substantivação, droge passou a designar o conteúdo, o produto seco. Neerlandesa. Drug. Conceito. Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica suas funções. Tá. Então, vamos pôr aqui, ó. Uma vez introduzida, o que acontece? É igual a resultado diferente, ó. Diferente. De depressão diferente. Diferente por quê? Por causa da atividade introduzida. Diferente pela atividade introduzida. Vamos ser mais específico, né? E aí aqui a gente está falando de uma substância. Só que essa substância, ela pode ser, vamos pegar aqui, ó, ela pode ser natural ou sintética. Tá. Ela pode ser natural ou sintética. O que isso quer dizer? Agora a gente vai abrir um quadro que é muito grande, uma geladeira que é muito grande aqui, ó, para nós. Por quê? Olha só, o consumo das células no organismo, o metabolismo celular, né, ele desimporta guardar nutrientes, é natural do organismo, né? Isso consente ele uma sobrevivência a partir da receita de desescalar essas substâncias em status-tempo da forma de reger o organismo sobre memória muscular, né? Então a gente tem vários músculos por trás aqui, ó, guardando substâncias. E aí o que acontece? Quando a gente ingere, e aí a gente pode ingerir, né? A gente pode abrir as portas da visão sobre a atividade muscular. A gente pode abrir as portas da audição pela atividade pela atividade, abrindo as portas desse canal
audível, né? Esqueci o nome. Aqui a anatomia da orelha. É ducto. Muito pequeno. Aqui, ó. Meato acústico externo. Então a gente pode digerir substâncias por variação da entrada, ou seja, da pressão que entra nesse meato. Aqui, ó. Meato acústico externo do olho. Pela pressão que vai para o cérebro, né? Que é o cérebro, que é uma somatória dessas. A pressão que entra aqui, ó, pelas narinas, pela boca. Então tudo isso aqui, ó, né, pela pele, tudo isso são portas que entram substâncias. O que são substâncias, então? São pressões, né? Então, dependendo dessa pressão que entra, olha só, ela abre a porta em um sentido. A porta abrindo em um sentido, vai pegar essa pressão e vai fazer um efeito somático. Esse efeito somático, ele vai ter um triângulo de diferenciação e um triângulo do status anterior. Então olha só o que é o efeito somático. Ele tem o estado anterior, a pressão que entra e o status posterior. Isso é a somatória, é o efeito somático da introdução de uma substância. Então aqui, ó, a primeira vez introduzida vai causar um diferente pela atividade introduzida da substância. Então, dependendo da substância que vem, natural ou sintética, muda. Só que é natural. O que é natural para nós? Natural para nós são comidas, né, bebidas naturais, o idioma, né, o andar, a nossa aparência. Então tudo isso aqui, ó, vai se tornando, vai fazendo uma normalização. E o que essa normalização vai fazendo? Ela vai sendo experimentada com o passar do tempo. Essa experiência, o que ela faz? Ela faz o seguinte, ó. Ela cria no seu extrato muscular isso daqui, ó, uma pressão de conhecimento. E isso aqui, ó, vira um dado, né, uma placa de controle. E essa placa de controle, né, tá aqui. E ela tá aqui fazendo o quê? Ela tá aqui sinapsificando, né? Então, isso que a gente construiu é uma sinapse. O que é uma sinapse? É um neurônio com uma ação. Então, é um neurônio sinapse. Um neurônio a tomar uma ação. E essa ação, ela fica sendo o neurônio. Então, esse neurônio é o X pela ação. Então, a ação apela 1. Então,
essa dada ação, ela vai apelar a 1. Então, que tipo de ação pode ser? Pode ser uma ação de audição, de visão, de paladar, de tato. Depende do produto, né? Da ação. Então, todo verbo, ele tem a sua sinapse no organismo e vai fazer uma reação nessa placa, que diz conter sinapse para reagir. A droga, ela às vezes aumenta ou diminui a atividade sináptica. Então, o que o drogás faz, né? Ele tem o acelerador aqui, ó. Ele é o acelerador aqui, ó, do instante anterior e do anterior. O que ela faz? Faz o pesar aqui, ó, né? O pesar entre essa somatória. E esse pesar, ele vai desregular substancialmente a interpretação do organismo, porque ele vai alterar a ação sináptica desse X neurônio, né? E aí esse cara que estava na 1 automação para pegar algo na geladeira, talvez ele, sobre droga, ele não vai pegar esse A1. Ele vai desidratar a automação. Até por isso a gente tem o lado aqui, ó, que fala aqui, ó, produto seco. Ele vai desidratar a um toma ação que está hidratado, ou seja, o neurônio, para ele funcionar, ao tomar uma ação X, ele precisa estar hidratado para com a ação, né? Se você corta ou discursiona uma pressão contra uma drogas, né, você impede que o camarada faça. Então, sempre é nenhuma tomação, né? É complicado. Bom, então nesse vídeo eu vou parar por aqui. E aí esse vai ser o vídeo da banda de entrada pra gente, né, nos render ao conhecimento, procurando tratar com maior educação, com maior realização isso que a gente desadrena e aciona no sentido da informação de droga, né? Quando a gente vê muita no noticiário ou alguém falando, a gente vê que diz a tomação um tom que às vezes é meio deselegante pela falta de conquista de adrenação, de relação de dados científicos, né? Para poder conversar num nível certo. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando um nível certo para olhar nos olhos e interpretar as pessoas que dizem sobre a anotação a vontade de fluir a droga sobre uma determinada descompreensão, porque a droga ela tem muita compreensão para ser calculada, né? Dentro da universalidade de utilizar esse fato, né? Essa pólvora, né? Que tem muitos povos, principalmente hoje em dia, utilizando desses fatores na comunidade para dizer desculpas incomuns, né? Em parecer, em dar um parecer sobre as pessoas. E aí às vezes as pessoas mandam as pessoas para consultórios e as pessoas vão, mas elas não sabem que às vezes é só mudar ou adaptar substâncias, né?
Mas é isso, né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso e vai crescer gradativamente dentro dessa informação. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui.